Vampiro é um ser mitológico que já foi uma vez humano e que após a sua transformação sobrevive se alimentando de essência vital de criaturas vivas, que geralmente seriam em forma de sangue, independente de ser um cadáver ou uma pessoa viva. Com a aparência de pele meio pálida e em alguns casos deformada e com dentes caninos grandes, os vampiros são um dos seres mais temidos e mais citados em todas as lendas de monstros, além de serem até mesmo um dos mais antigos, possuindo habilidades além da capacidade humana. Além de amplificar todas as habilidades e sentidos naturais do ser humano, como a agilidade, audição e regeneração, os vampiros também possuem a tão desejada imortalidade. Ao contrário dos lobisomens, os vampiros possuem plena consciência de suas ações, e mesmo assim, a maioria se leva pelo desejo de poder, de ser superior aos humanos, os tratando apenas como rebanho. E os que não conseguem deixar a sua humanidade de lado, no fim acabam desistindo, pois para um vampiro ficar um único dia sem sangue é algo extremamente doloroso, algo que aumenta sua ânsia e vontade de matar cada vez mais, até o ponto de deixá-los completamente fora de si. Dizem as lendas que um único vampiro é capaz de exterminar um vilarejo em poucas horas, pois mesmo saciada sua fome, alguns matam apenas por diversão, e isso os torna um dos seres mais temidos e odiados dos tempos antigos. Para falar a verdade, até hoje várias pessoas ainda possuem medo da tal criatura. Apesar de serem bem fortes e praticamente invencíveis, de acordo com as lendas, os vampiros possuem uma maldição que os proíbe de andarem na luz do dia. Caso entram-se em contato com a luz solar, a sua pele queimaria, e passado alguns minutos, eles poderiam literalmente se desintegrar. Além dessa maldição, os vampiros possuíam algumas fraquezas que poderiam os matar facilmente. Entre elas está o alho, que é usado para afastá-los e, ingerido, poderia causar algum dano à criatura. Também temos a cruz cristã, a água benta e o mais fatal de todos, que seria a estaca de madeira, que acertando o coração de um vampiro o causaria a morte instantânea. Em algumas crenças, essas criaturas seriam espectros de seres malignos, em outras, vítimas de suicídio ou bruxos. Mas a mais bem relatada é de que essa doença poderia ser transmitida através de sua mordida. Claro, se a vítima conseguisse sobreviver ao processo. A crença sobre os vampiros tem registros em culturas antiguíssimas como a mesopotâmica grega, a sumérica, a babilônica e muitas outras. Mas onde se teve mais relatos e mais influências foi na Europa Ocidental. Apesar de existirem várias lendas a respeito da sua aparência, ninguém se sabe ao certo como seria o seu verdadeiro aspecto. Mas há algo em comum em todas essas histórias, que seria o medo e o pânico que essas criaturas deixavam onde quer que passassem, deixando uma trilha sem fim de sangue. Sendo mentira ou não, não nos basta julgar, mas uma coisa é certa: tenha cuidado.